Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sou professora de História e hoje a gente vai falar sobre a semana 3 do PET 2. A semana 3 do PET 2 traz como tema a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai ter início aí, né, vai ter como pioneira a Inglaterra e vai acontecer no século XVIII, certo? E vai causar grandes transformações na dinâmica, né, nas relações de trabalho, no sistema de produção e vai refletir aí na economia mundial, certo? Então aqui você estudará a Revolução Industrial e será capaz de analisar os motivos que levaram à Revolução, identificar as inovações e técnicas, refletir sobre a condição dos operários e discutir sobre as consequências desse processo para a economia mundial. Então vamos lá. Bom, a Revolução Industrial é um processo de mudanças técnicas relativas à produção e ao trabalho e que se iniciou no século XVIII, mas passou por diversas fases. E ainda hoje estaríamos vivendo a Revolução Industrial. Dada aí a questão da tecnologia hoje, né, que cada vez mais ela se aprimora, né? A gente atualmente parece que nem a cada ano, mas de pouco tempo em pouco tempo a gente tem celulares, máquinas aí capazes de realizar tantas coisas assim que seriam inimagináveis, por assim dizer, há 30, 40 anos atrás, né? Então, ainda hoje, por isso que o texto traz aí que ainda hoje a gente vivencia a Revolução Industrial. Então, essa modernização na forma de produzir algo trouxe benefícios, como o aumento da quantidade de produtos, mas trouxe também consequências como a poluição e o desgaste na relação de trabalho. Porque anteriormente, tudo, gente, vocês podem perguntar, inclusive, para as pessoas mais velhas da família de vocês. A minha mãe fala que quando ela era criança era muito difícil, que tinha que ir na costureira fazer roupa, era tudo manual, ou às vezes a minha avó que fazia, né? Então não tinha uma grande quantidade de roupas para poder passear, tinha a roupa de ir para a missa, né? Como ela dizia, tinha a roupa, as roupas de ficar em casa, que eram poucas também, justamente porque e isso, gente, eu tô falando coisa de 65, 70 anos atrás, que não é tanto tempo assim em questão de história. Agora vocês pensam no século 16, 17, né, 500, 400 anos atrás, por assim dizer. Então, era tudo muito difícil, né? E a quantidade de produtos, né, disponíveis, porque era tudo feito manualmente, certo? Havia ali aqueles artesãos que tinham o saber do ofício, né, de produzir roupa, de produzir sapato, de produzir artefatos diversos, mas como era tudo artesanal, né, tudo feito à mão, certo? Demorava mais tempo para se fazer, certo? E na Idade Média, houve um processo, né, anterior à questão aí da Revolução Industrial, então mais ou menos no século XII, grupos de artesãos se organizaram, né, em corporações de ofício, certo? Nos burgos, que eram ali os locais onde os burgueses, né, daí o nome burgueses, se desenvolveram e determinando regras para o comércio do artesanato. Então, como o modo artesanal era bastante lento, porque cada artesão tinha responsabilidade do processo, né? Tinha que comprar, extrair a matéria-prima, medir, cortar, pregar, colar, lixar, ajustar, vender. Então, isso era bastante demorado, certo? Então, como houve o enriquecimento de alguns artesãos com esse processo, se tornando aí os
primeiros grandes burgueses, né, os enriquecidos, eles passaram a dominar aí a técnica dessa parte aí já de contratação de pessoas para trabalhar para eles e gerar lucro para eles. E aí, como eles já tinham dinheiro, eles contratavam esses outros artesãos, davam as ferramentas e um dinheiro para que eles produzissem. Assim, o lucro da venda ficaria com o dono do meio de produção, que era o dono da ferramenta, ocorrendo aí o que a gente chama hoje de alienação do trabalho, já que ele privava, né, retirava a propriedade das ferramentas do trabalhador, deixando ele apenas executar a função, certo? E isso aí depois ainda muda, porque para aumentar a produtividade, eles criaram o trabalho em série. Ou seja, cada trabalhador faria apenas uma função. Como ocorre hoje, por exemplo, para vocês terem uma noção, nas fábricas de sapato. Tem aqueles que cortam, tem aqueles que costuram, tem aqueles que colam, né? Não é um funcionário apenas que faz todo o processo do sapato. Ele corta, ele costura, ele cola. Não, cada grupo de funcionários vai fazer ali uma parte do processo, né? E isso aí é o que se chama de produção em série, trabalho em série, certo? E aí esse modo de produção passa a se chamar manufatura, tá? E manufatura ainda porque era feito à mão, tá certo? E isso vai aumentar a produtividade, certo? A partir ali, isso agora eu já tô falando aqui da terceira fase, né, da primeira Revolução Industrial. Esse modo ainda artesanal ainda não estava gerando tanto lucro quanto essas pessoas estavam almejando. Eles queriam aumentar ainda mais a produção. E com isso eles passaram a investir em novas técnicas e tecnologias. E a Inglaterra, já, né, com as revoluções que a gente já estudou, né, na semana passada, semana 2, as revoluções inglesas, né? E aí, nesse contexto, já desenvolvendo também a parte da tecnologia, ocorreu aí o desenvolvimento da máquina a vapor, que revolucionou a época. Era movida pelo aquecimento das caldeiras e essas máquinas precisavam de carvão para funcionar e produzir mais rápido. E a Inglaterra tinha muitas e muitas jazidas de carvão mineral. Daí, juntando a tecnologia, né, desse engenheiro britânico James Watt, mais a oferta de carvão mineral, que faria essas máquinas a vapor funcionar, tudo isso dá à Inglaterra o pioneirismo. Por isso que a Inglaterra foi a primeira, né, o primeiro lugar onde ocorreu aí a Revolução Industrial, certo? E com isso ocorre aí a substituição da manufatura pela maquinofatura, certo? Os trabalhadores, aí as oficinas substituíram, né? Que então substituíram trabalhadores por máquinas. Esses trabalhadores eles vão operar essas máquinas, certo? E vão se tornar operários, tá? Então, antes aí que eles faziam aquele trabalho em série dentro de uma manufatura, eles passam a fazer agora o trabalho em série em maquinofatura, operando essa máquina. Daí o nome, operários, tá certo? E essa nova fase aí fica conhecida como maquinofatura. Apesar do aumento na produção, né, como muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, né, já que aí nesse processo você vai precisar de menos pessoas para poder operar essas máquinas, muitos agora então ficarão desempregados. Com essa grande quantidade de desempregados,
muita gente aí vai aproveitar para ter cada vez mais lucros, porque era muita gente procurando emprego. E aqueles que não se submetiam às regras, né, que era um trabalho extenuante, de uma carga horária aí de até 16 horas por dia, né, com salários baixíssimos, a pessoa fala, ah, não quero isso. Tinha 100 querendo, tinha muita gente que queria, certo? Então, aí muita gente acabava se submetendo, né, a esse salário baixo, às péssimas condições de trabalho, né? Aliado a isso, houve aí um aumento da criminalidade devido à grande quantidade de pessoas que estavam desempregadas, né? E que não tinha o que fazer, né? A não ser aí acabar assaltando para poder ter um pedaço de pão, alguma coisa, né? Para poder comer, né? Houve aí a poluição devido à fuligem gerada pelas fábricas. Então, hoje, esse aumento do gás carbônico que a gente tanto fala, né, na atmosfera, foi acelerado aqui já no século XVIII, né, início do século XIX, com a Revolução Industrial. Porque as fábricas emitindo essa fuligem aí, emitindo essa poluição, já vai contribuir aí pelo aumento do efeito estufa, certo? A falta de saneamento básico também era um grande problema, né? Havia uns bairros operários, as pessoas moravam próximo das fábricas, tinham péssimas condições de vida, né? Sem saneamento básico e submetidas àquela poluição. Por que eles moravam próximos das fábricas? Justamente para não perder o tempo deles, né? Justamente porque eles tinham jornadas de até 16 horas por dia. Havia o trabalho infantil, que era até preferido, já que uma criança eles poderiam pagar metade do que eles pagariam para um adulto, e o trabalho das mulheres também, né? Que era aí também pago, né? Um homem recebia mais que uma mulher, certo? E dessa forma, inclusive, quando as mulheres estavam grávidas, né, e não tinha essa questão da licença maternidade, né, de cuidar do filho, se ela simplesmente faltasse ao trabalho, ela já estaria dispensada, né? Era uma triste realidade, não existia aí a garantia de direitos básicos dos trabalhadores, tá certo? Como eu disse para vocês aqui, um fator fundamental para que a Inglaterra fosse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi a questão das jazidas de carvão mineral, da tecnologia disponível e também da lei dos cercamentos, que permitia ter terras apenas quem tivesse condições de pagar, certo? Para isso, as terras de uso comum da zona rural foram divididas em lotes, chamados cercamentos, né, porque eram cercadas e vendidas. Quem podia comprar essas terras eram burgueses e nobres, que tinham dinheiro. Aqueles camponeses que ocupavam essas terras, que tinham um pequeno pedaço de terra, foram despejados, né? Foram obrigados a migrar para a cidade, porque eles simplesmente chegavam e despejavam as pessoas, já que não existia essa questão da propriedade de terra garantida por uma escritura, como a gente conhece hoje. Eles simplesmente eram despejados do seu pedacinho de terra, aquela terra era cercada e vendida a uma pessoa que poderia pagar. E para que quem queria comprar essa terra fazia o quê? Eles criavam ovelhas para produzir lã. E a lã era uma matéria-prima na produção de tecidos, já que a indústria têxtil foi uma das primeiras indústrias da Inglaterra dentro da situação da Revolução Industrial,
tá certo? E esses camponeses que foram despejados das suas terras se viram obrigados a migrar para as cidades, aumentando aí um inchaço urbano, causando um inchaço urbano e gerando os problemas sociais que a gente viu aqui, né? Que é a grande quantidade de desempregado, né? Muitas pessoas que trabalhavam mais que tinham salários baixos, a falta de o trabalho infantil, certo? O aumento da criminalidade, as péssimas condições de trabalho, tudo isso aqui problema social, aliado aos problemas ambientais, que é a poluição e a falta de saneamento básico, tá certo? Então a Revolução Industrial, se por um lado ela foi boa em trazer esse aumento da produtividade, hoje a gente pode comprar as coisas mais barato, inclusive porque é produzido em série, né? Uma calça jeans, por exemplo, uma camiseta, um sapato. Por outro lado, lá naquela época trouxe esses grandes problemas e ainda hoje, né, a gente percebe que com o aumento da tecnologia, muitas vezes o desemprego avança também. Se por um lado melhora, por outro lado sempre ocorre alguma coisa que vai piorar, tá certo? Vamos lá nas atividades, vocês vão fazer essas atividades aqui. A questão número 1 nós temos aqui um texto, né? O planeta nunca mais foi o mesmo depois do século XVIII. Com velocidade estonteante, as fábricas tomaram lugar do artesanato e as cidades cresceram. Em 2 séculos, mecanizamos a agricultura e construímos veículos a vapor. Há controvérsia sobre a data exata em que a Revolução Industrial começou, mas é certo que na virada do 17 para o 18, o cenário econômico europeu já apontava que muitas mudanças iriam acontecer, mas não se tratava apenas de inovações econômicas e tecnológicas. No fim do século XVII, fazendeiros europeus começaram a arrendar as terras para usar na criação de ovelhas, e isso forçou pessoas a migrarem para os centros urbanos. Em consequência, surgiram operários e metrópoles. Então, o desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa foi marcado por diversas mudanças, tais como: aqui vocês vão escolher a que tiver correta, a que responde essa pergunta de acordo com o texto, certo? Na questão número 2, lá no texto tem as 3 fases da primeira Revolução Industrial. Então, vocês vão escrever aqui qual a fase e explicar a principal característica de cada uma dessas fases, tá certo? A questão número 3, a Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com essas características. Então, aqui vocês vão colocar algumas consequências positivas, pode ser umas 3 a 5 consequências positivas e de 3 a 5 consequências negativas, tá certo? E a número 4, vocês vão identificar quais foram os fatores que fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, tá bom? Então, são só essas questões aqui, vocês vão responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar para a dona Roberta, tá? Um abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.